Salvador Miranda, nascido na cidade de Panorama, interior de São Paulo, em 6 de agosto de 1965, Salvador José Miranda é filho de Joaquim José Miranda e Júlia Prates Miranda. Concluiu o ensino médio na cidade de Rio do Antônio, Bahia, terra natal dos seus pais, onde passou a viver após o fatídico acidente. Sem formação universitária, ele afirma ter faculdade de vida, cujo aprendizado é prático e mais verdadeiro. Já tem lançado romance inspirado em vivência após ficar paraplégico. O escritor baiano Salvador Miranda lançou o livro intitulado Sem Medo, Como a Coragem Mudou Minha Vida. O livro é um romance ficcional e aborda a história de um jovem de família pobre que resolveu ir em busca do seu sonho e ser médico, mesmo sendo algo incomum no meio em que vive. Passando por diversos obstáculos, mas com muita força de vontade e pensamento positivo, o jovem consegue alcançar o seu objetivo. O escritor, que já publicou o romance autobiográfico Nenhum Obstáculo é Tão Grande Quanto a Vontade de Viver, traz também na narrativa aspectos que viveu e aprendeu após ter sofrido um acidente que o deixou paraplégico. As obras do escritor Salvador Miranda têm o objetivo de levar a esperança e a superação como forma de inspirar os leitores. Aos 23 anos, Salvador sofreu um acidente de trabalho e acabou ficando paraplégico. A partir daí, depois de passar por muitos percalços e angústias, começou a deixar fluir o interesse pela arte em geral, que se apresentava nas suas reflexões, passando a estudar e praticar a escrita como compositor musical, escrevendo também peças de teatro e, por fim, escrevendo a sua própria história, o que resultou no primeiro livro lançado. O gosto pela palavra não deixou sair da sua cabeça o pensamento de continuar escrevendo e o resultado foi esta nova obra ficcional, onde ele conta a história de um jovem que, aos 18 anos, saiu de casa para estudar, sem, até então, ter frequentado nenhuma escola, alimentando um sonho de cursar medicina. O livro, da editora Viseu, pode ser encontrado no e-book, Amazon, Apple, Barnes & Noble. Uma história de vida traduzida em palavras, um relato de coragem, tudo isso num livro que fala sem medo sobre dificuldades e desafios. O escritor é Salvador Miranda. A repórter Ela Bonfim conversou com ele. Vamos ver? Eu estou aqui com o escritor Salvador Miranda, que já escreveu um livro que conta a história da própria vida dele, é uma biografia, e agora está lançando, na verdade, né, um novo livro que é Sem Medo, Como a Coragem Mudou a Minha Vida. E é sobre isso que eu vou conversar com ele agora. Salvador, eu queria que você falasse, né, de onde saiu a inspiração, né, para esse novo livro que você já lançou? Então, o primeiro livro, como eu sofri um acidente aos 23 anos, eu fiquei impossibilitado de me locomover, né, de fazer muitas coisas. E eu tinha que me descarregar em algo. E eu comecei a escrever, que eu já tinha uma certa vocação pela escrita. O lançamento do segundo livro do escritor Salvador Miranda reuniu um público especial no auditório da APAI. O livro, que tem como tema Sem Medo, Como a Coragem Mudou Minha Vida, relata a história de superação e vitória de um jovem em busca de seu maior sonho, o de ser médico. Um relato muito positivo. E foi escrito assim com muito carinho. Às vezes eu me deparava 3 horas da manhã na frente do computador escrevendo. Passei 2 anos e pouco para mim conseguir escrever esse livro. Mas graças ao meu empenho e à minha força de vontade, esse livro está aí. O escritor, que já publicou o romance Nenhum Obstáculo é Tão Grande Quanto a Vontade de Viver, traz também na narrativa aspectos que viveu e aprendeu após ter sofrido um acidente que o deixou paraplégico. Então, eu vivia muito dentro de casa, achava que a minha história de vida tinha acabado por ali, era conformar realmente com a minha nova realidade que eu estava vivendo. Aí quando eu deparei com outros cadeirantes e outros deficientes que estavam passando por mais dificuldade que eu, que às vezes, sofrendo preconceito, eles entraram em depressão. Aí eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que defender essa bandeira, porque não é outra pessoa que está andando que vai defender a nossa bandeira. Durante o lançamento, olhos atentos e toda a atenção para os relatos das experiências de vida do escritor e sua mensagem de otimismo e motivação. Nós aqui na PAI que convivemos diariamente
com histórias de superações, né, que a gente acompanha de bebezinho até grande. Então é um imenso prazer, é bom estar sempre em foco, né, que existem essas diferenças, que existem as dificuldades e que a gente precisa realmente todos os dias estar superando alguma coisa em nossa vida e vencer sem o medo. Esse livro escrito por Salvador Miranda, aqui intitulado Sem Medo, traz para nós uma reflexão e também um incentivo de enfrentarmos toda a dificuldade. Nós, como deficientes, muitas vezes deficiente físico, outros não, mas temos a oportunidade de superar. E esse livro, Sem Medo, é um incentivo a enfrentarmos esse medo de superação.